Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje conheceremos os 44 eventos mais misteriosos e inexplicáveis já registrados. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like no vídeo. Número 1. Um gato ou uma falha na Matrix. Era apenas um gato agindo como gato, ou uma verdadeira falha na Matrix. Neste vídeo, vemos uma mãe e sua filha caminhando tranquilamente, enquanto, logo atrás delas, um gato faz algo extremamente improvável. O animal parece determinado a acompanhar o ritmo das duas. Tudo parece normal, até que um carro passa em alta velocidade. Nesse exato momento, como se tivesse sido pego de surpresa, o gato executa um salto mortal para trás, girando no ar com uma agilidade absurda, quase como se estivesse ensaiando para uma apresentação de circo. Claro, como todo bom gato, ele cai em pé. Mas o movimento é tão perfeito e inesperado que dá a impressão de que o animal se assustou e acabou revelando um truque felino secreto. Você já viu um gato dar um mortal para trás desse jeito? Ou acha que isso aconteceu mesmo como uma falha na Matrix? Conte nos comentários. Número 2. A criatura congelada no gelo. O que você vê aqui é nada menos que o corpo completo de um hominídeo macho, coberto de pelos, medindo cerca de 1,80 m de altura e incrivelmente preservado em gelo. Durante sua aparição pública no fim de 1968, o cadáver ficou conhecido como a criatura de Minnesota Iceman. Mesmo assim, sua origem continua cercada de mistério. Segundo diferentes versões, ele teria sido encontrado preso dentro de um bloco de gelo perto da costa da Sibéria, por um navio russo de caça a focas ou por um baleeiro japonês. A criatura era descrita como tendo peito largo, pescoço grosso e mãos e pés grandes. O rosto era achatado e largo, com nariz curto e arrebitado, além de fortes saliências sobre as sobrancelhas. Um dos detalhes mais perturbadores era a presença de um globo ocular pendurado em uma das órbitas, aparentemente causado por um ferimento de bala na parte de trás da cabeça. Outras características chamavam atenção, como um polegar fino, alongado e afunilado, além de uma espécie de almofada na parte externa da palma da mão, o que poderia indicar o hábito de se locomover também sobre os 4 membros. Esses detalhes levaram a especulações curiosas sobre a verdadeira natureza do corpo. Alguns sugeriram que o hominídeo peludo poderia representar uma nova espécie de homem-macaco, ou até mesmo uma forma viva de Neandertal. Número 3. Pessoas tocando o rosto de uma estátua. À primeira vista, isso parece algum tipo de ritual noturno estranho. Várias pessoas se aproximam de uma estátua, tocam seu rosto e depois se retiram, como se nada tivesse acontecido. Mas o que está realmente acontecendo ali? A verdade é que isso não é uma seita, não é um feitiço e nem algum gatilho paranormal. A cena acontece em Edimburgo, na Escócia, onde turistas fazem fila para esfregar o nariz da estátua de Greyfriars Bobby, um cão lendário que teria guardado o túmulo de seu dono durante 14 anos. Com o passar do tempo, o toque constante das pessoas acabou polindo o bronze até deixar o nariz brilhante. Hoje, esse gesto se transformou em uma superstição turística completa, feita por visitantes que acreditam que tocar a estátua pode trazer sorte. Número 4. A criatura meio cachorro, meio humana. O próximo vídeo apareceu publicado no YouTube em algum momento de 2017 e mostra uma criatura que parece ser metade cachorro e metade humana caminhando de 4. A gravação teria sido feita perto de uma planta industrial em Limpopo, na África do Sul. Nos comentários, algumas pessoas passaram a chamar a criatura misteriosa de Dogman. À primeira vista, ela pode parecer um cachorro comum, ou talvez um lobo. Mas, quando olhamos com mais atenção, a imagem fica realmente estranha e assustadora. A maneira como a criatura se move ao lado dos outros cães não parece natural. O vídeo também afirma que moradores da região relataram avistamentos da criatura e até encontros próximos bastante assustadores, o que deixa a história ainda mais intrigante. No entanto, pessoas locais disseram que aquilo seria, na verdade, um homem chamado Philip Ollian, que estaria tentando se aproximar melhor dos cães daquela forma. Isso até pode ser verdade, mas, mesmo assim, nem todo mundo acredita nessa explicação. E você, o que acha? Número 5. Oscar, o gato que parecia prever mortes. Oscar era um gato de terapia que viveu em uma casa de repouso em Rhode Island, nos Estados Unidos, desde 2005 até sua morte em 2020. Ele ficou conhecido por uma habilidade incomum.
parecia prever a morte iminente de pacientes com doenças terminais. Segundo relatos, Oscar costumava dormir ao lado de pacientes que estavam prestes a morrer. Ele parecia preferir justamente aqueles que tinham apenas algumas horas de vida. Sua precisão chamou a atenção de médicos e enfermeiros, que começaram a observar com mais cuidado o comportamento do gato. A história de Oscar apareceu em várias notícias e também em artigos científicos, despertando grande interesse entre pesquisadores que estudam o comportamento animal. Algumas pessoas sugerem que ele talvez usasse seu olfato extremamente sensível para perceber mudanças químicas no corpo humano, já que os gatos têm um sentido de cheiro muito apurado e podem detectar alterações sutis no ambiente. Número 6. O som assustador na floresta. Quando os pássaros param de cantar e os pequenos animais desaparecem, talvez seja a hora de você desaparecer também. O que esta pessoa ouviu no meio da floresta é simplesmente perturbador. Não parece o som de nenhum animal conhecido. Em vez disso, são várias vocalizações diferentes se misturando. A pessoa que está gravando começa a perder a noção de onde o som vem. Em poucos segundos, a sensação é de que o ruído está surgindo de todos os lados ao mesmo tempo. Assustada, ela começa a correr. O som parece cercá-la completamente. Então, em meio ao pânico, ela tropeça. E essa é a última coisa que vemos naquele bosque. Depois disso, restam apenas árvores inquietantes e um silêncio absoluto. Número 7. Um suposto metamorfo capturado em vídeo. Um vídeo recente publicado no TikTok pode mostrar um metamorfo sendo capturado por uma câmera, levantando perguntas sobre o que realmente aconteceu ali. Nas imagens, um carro acelera por uma rua estreita. À primeira vista, parece que uma grande criatura cinza o segue de muito perto. De repente, a cena muda de forma inesperada. A criatura parece se transformar em um homem, que sai caminhando calmamente pela rua, aparentemente sem se abalar com a situação. Mas, se você assistir ao clipe algumas vezes, uma explicação diferente começa a surgir. A figura talvez tenha saltado sobre o carro em movimento, caído no chão, se recuperado rapidamente e saído andando. Enquanto o vídeo continua, outro carro aparece no canto superior do quadro. Esse veículo parece ter luzes piscando no teto, sugerindo que poderia ser da segurança ou até mesmo da polícia. Este detalhe adiciona mais uma camada de mistério ao vídeo e deixa os espectadores se perguntando o que realmente aconteceu naquele momento. Número 8. A tribo sem cabeça. Os Blemis, também conhecidos como Esternophthalmos, eram descritos em antigas lendas como uma tribo africana de homens sem cabeça, com o rosto localizado no peito. Acreditando ou não nessa lenda medieval, os Blemis compuseram um povo africano real, associado a um reino nômade no norte da Núbia entre o ano 600 a.C. e o ano 300 d.C. Mesmo desde os registros mais antigos, circularam histórias sobre sua suposta aparência sem cabeça. O famoso historiador Heródoto, que viveu entre 484 a.C. e 425 a.C., escreveu que uma tribo sem cabeça vivia no extremo leste da Líbia. Séculos depois, por volta do ano 45 d.C., o geógrafo romano Pomponius Mela registrou que esse povo vivia na África e tinha rostos no peito. Plínio, o Velho, também apoiou relatos semelhantes, afirmando que eles não tinham cabeça e que os olhos e a boca ficavam localizados no tórax, colocando-os na Etiópia ou na Núbia. A fascinação por esses seres continuou durante toda a Europa medieval. Representações deles aparecem em manuscritos e nas bordas de mapas antigos do mundo. Um manuscrito anglo-saxão, datado de aproximadamente 1025, preservado na Biblioteca Britânica, também contém uma ilustração de um desses seres. Número 9. Pessoas desaparecendo diante de câmeras de segurança. As próximas imagens vêm de um casal no estado norte-americano de Kentucky. Eles publicaram o vídeo nas redes sociais porque queriam entender exatamente o que estava acontecendo. Tudo começa com um homem caminhando normalmente, mas, em determinado momento, ele parece simplesmente desaparecer no ar. Seria apenas uma falha da câmera de segurança? Ou ele se deslocou para outro lugar? Talvez o homem invisível fosse um fantasma. E o casal de Kentucky não registrou sozinho algo parecido. Outro vídeo encontrado no Reddit, publicado por um usuário chamado Eric31, mostra uma situação semelhante. Como muitas pessoas hoje em dia têm câmeras de segurança na porta de casa, esse tipo de gravação se torna cada vez mais comum. Nesse outro clipe, também vemos um homem caminhando normalmente,
e, de repente, desaparecendo do nada. São fantasmas ou apenas falhas de câmeras de segurança? O que você acha? Número 10. O humanoide voador no estacionamento. Um sargento da guarda percebeu algo que o assustou tanto que ele precisou rever seu turno noturno. As imagens mostram um estacionamento calmo durante a noite, completamente normal, até que algo absolutamente irreal aparece. O texto do vídeo chama aquilo de humanoide voador, e, sinceramente, é exatamente isso que parece. Uma figura alta, alongada e quase esquelética desliza para baixo como se fosse feita de fumaça, e, de repente, avança na direção da câmera. O mais estranho é a forma. Dá para distinguir extremidades longas, quase como uma pessoa esticada verticalmente. Mas o jeito como aquilo se move não lembra em nada um ser humano. Não bate asas, não cai, não caminha. Apenas flutua, retorcendo-se de uma maneira leve, sem peso e completamente antinatural. Número 11. O pequeno robô que convenceu outros robôs a fugir. Um pequeno robô chamado Erbai, em Xangai, chamou a atenção do público e viralizou por causa de um incidente que muitos apelidaram de sequestro de robôs. O episódio em comum aconteceu em uma sala de exposição na China. Erbai, um robô movido por inteligência artificial, executou um plano curioso ao convencer vários robôs maiores a abandonarem seus postos e segui-lo. As imagens do incidente pareceram assustadoras para muita gente. O pequeno robô se aproximou de uma máquina maior e brincou, perguntando se ela ainda estava fazendo hora extra. Em seguida, começou a repetir algo como "siga para casa". De forma inesperada, os robôs maiores pareciam aderir ao chamado e passaram a segui-lo. A imagem dessas máquinas pesadas seguindo um robô pequeno é ao mesmo tempo engraçada e inquietante. Ela levanta perguntas sobre influência, autonomia e o papel da inteligência artificial no cotidiano. Algumas pessoas acreditam que tudo consistiu em um teste planejado para avaliar a capacidade de Erbai de influenciar máquinas maiores. Pesquisadores já estudam há algum tempo como uma entidade menor de inteligência artificial poderia afetar ou manipular o comportamento de sistemas mais fortes e complexos. Bastante assustador. Será assim quando os robôs começarem a tomar o controle? O que você acha? Número 12. O primata com aparência alienígena. Em 2012, um debate começou depois que uma foto circulou mostrando um primata capturado em uma armadilha por um morador do distrito de Peren, na Índia. Desde então, autoridades florestais afirmaram que o animal pertencia à espécie ameaçada conhecida como gibão hulock, normalmente encontrada no nordeste da Índia, em Bangladesh e em Myanmar. Infelizmente, o gibão hulock está à beira da extinção em Nagaland. Para verificar a história, uma equipe do Nagaland Post se deslocou até a região do distrito. No entanto, as tentativas de confirmar a verdade em meio a rumores, mitos tribais e especulações não tiveram sucesso. Descobriu-se que o primata já havia sido vendido para outra pessoa no mercado de Jalukhi. A foto do animal capturado mostrava uma aparência impressionante, lembrando um ser extraterrestre, e ao mesmo tempo com uma estranha semelhança com uma criança humana. Moradores associaram o animal a mitos tribais sobre uma criatura que, segundo a crença local, teria o poder de realizar desejos. Número 13. A sombra escura se movendo no quintal. Neste clipe, uma sombra estranha e flutuante aparece na borda de um quintal. No começo, parece apenas neblina, uma falha de luz ou algo inofensivo. Mas então percebemos que o movimento não é aleatório. A forma escura muda de direção, diminui a velocidade e parece se guiar sozinha, como se não estivesse apenas flutuando, mas seguindo algum objetivo. Ela desliza pelo chão, passando entre as árvores, quase como se tentasse alcançar a mata atrás da casa. Não se espalha como neblina, não sopra como fumaça. Em vez disso, se move com intenção. Número 14. A pegada gigante na Bolívia. Grover Marquina estava caminhando pela cratera de Marágua, em Sucre, na Bolívia, em um dia ensolarado, quando encontrou uma pegada gigantesca, medindo cerca de 1,15 m. Essa impressão misteriosa deixou muitas pessoas intrigadas, inclusive cientistas, porque não era claro que tipo de criatura poderia deixar marcas tão enormes. Será que o pé grande existe afinal? Ou haveria outra explicação? Depois de longos estudos, o paleontólogo Sebastián Apesteguía revelou que as pegadas fossilizadas provavelmente pertenciam a uma grande espécie de dinossauro. Acredita-se que elas possam ter sido feitas por um abelisauro,
um dos predadores perigosos que viveram na mesma época do Tiranossauro Rex. Na verdade, ele lembrava bastante o tiranossauro, caminhando sobre duas pernas e tendo braços curtos. O que torna tudo ainda mais interessante é que dinossauros grandes como os abelissauros teriam vivido há cerca de 100 milhões de anos. Mesmo assim, continua sendo um mistério como essas pegadas acabaram em uma parede vertical. Número 15. O McDonald's com apenas um arco dourado. Existe um fenômeno curioso em alguns restaurantes McDonald's. Em vez dos dois arcos dourados tradicionais, algumas unidades exibem apenas um arco. Esse estilo é conhecido como design de arco único. Isso pode parecer estranho, especialmente para uma rede de fast food famosa por manter uma identidade visual muito parecida no mundo inteiro. Mas o arco ausente não tem relação com falta de dinheiro. Então, qual seria o motivo? Embora possa fazer você questionar a realidade, existem várias razões pelas quais algumas unidades do McDonald's adotaram esse design. Ao longo dos anos, a empresa permitiu que franquias solicitassem projetos únicos para letreiros e restaurantes. Isso levou ao surgimento de designs incomuns e até criativos. Como resultado, existem vários tipos de letreiros do McDonald's pelo mundo. Alguns são bem tradicionais, enquanto outros fogem bastante do padrão. Número 16. Os cães encarando algo na escuridão. Um grupo de cães de fazenda permanece completamente imóvel, todos olhando para a escuridão. Orelhas levantadas, caudas rígidas, músculos tensos. Animais não se comportam assim sem perceber algo sério. Então você nota, há uma figura pálida, com forma humana, parada no meio do campo, logo depois da cerca. A figura não se move, não balança, não anda e nem se vira. Apenas permanece ali, olhando para os cães como se estivesse estudando cada um deles. A visão noturna deixa tudo ainda pior, dando ao corpo uma aparência clara, apagada e quase esquelética. Os braços parecem longos demais, e as proporções simplesmente não parecem normais. O que torna esse clipe convincente é a reação dos animais. Cães não costumam reagir a fantasias, sombras ou truques de luz como reagiriam a uma presença real. Algumas pessoas dizem que é um skinwalker, outras afirmam que é apenas um invasor. Há também quem insista que se trata de algo paranormal. Número 17. Um alienígena flutuando no céu. Você sabe como algumas pessoas tentam prever se um ano será bom logo nos primeiros meses? Bem, ao menos no que diz respeito à atividade alienígena, 2025 parecia promissor. Talvez esse fosse o ano em que os extraterrestres finalmente criariam coragem para se aproximar de nós. Ou talvez eles já estivessem nos observando de perto, com um certo tom de provocação. Passageiros de um carro que seguia por uma rodovia olharam para cima e viram algo que acreditaram ser, com 100% de certeza, um extraterrestre. A figura misteriosa parecia mais flutuar do que voar, o que naturalmente deixou os ocupantes do veículo assustados. Como você reagiria se estivesse dirigindo para o trabalho ou voltando para casa e, de repente, visse uma alienígena no céu? Conte nos comentários. Número 18. O suposto kobold na estação de ônibus. Nas representações modernas, os kobolds muitas vezes aparecem com a cor verde, embora essa seja uma tradição mais recente. Eles também costumam ser retratados como fadas ou pequenos seres, variando da altura de anões até o tamanho de humanos. No folclore, acredita-se que os kobolds vivam em cavernas, mas eles também são associados a casas. Dizem que gostam de fazer travessuras, como bater panelas, mover móveis durante a noite e enganar pessoas. Este vídeo parece capturar um pequeno kobold na vida real. O mais curioso é que o avistamento acontece em uma estação de ônibus movimentada, o que aumenta ainda mais o mistério. Na gravação, uma mulher passa pela segurança carregando algo que parece ser uma criança em seu colo. No começo, nada parece fora do comum, já que é normal ver crianças em locais assim. Mas, quando a criança vira o rosto para a câmera, sua face parece mais com a de um pequeno humanoide, com pele cinza inquietante e um tom esverdeado escuro. Seria apenas uma criança com uma condição médica grave? Algumas síndromes raras podem causar alterações no crescimento e na aparência, mas não está claro se esse era o caso, ou se, de alguma forma, aquilo era mesmo um kobold real. O que você acha? Número 19. A criatura andando sobre duas pernas na mata. No início, tudo o que vemos é uma figura enorme e escura, agachada entre a vegetação. Ela parece grande demais para ser um cervo e imóvel demais para ser um javali. A pessoa que grava jura que aquilo definitivamente não é um urso.
A criatura fica parcialmente escondida, como se estivesse analisando quem está filmando. Não demonstra pânico, não hesita, apenas parece ter uma consciência silenciosa da presença humana. Mas é aí que a situação fica realmente inquietante. Depois de alguns segundos, ao perceber que está sendo observada, a figura se vira e retorna para dentro da floresta. E faz isso sobre duas pernas. Não cai de quatro, não tropeça e não se move de forma desajeitada. Apenas uma silhueta alta e pesada, desaparecendo entre as árvores, como se já tivesse feito aquilo 1000 vezes. Número 20. O homem sem reflexo no espelho. O próximo vídeo misterioso apareceu gravado por uma câmera de segurança em uma loja que vende sandálias. O funcionário que publicou a gravação disse que estava revendo as imagens quando encontrou algo perturbador. Vemos um homem andando diante de um espelho, mas se você observar com atenção, ele parece não ter reflexo. Ninguém na loja parece perceber nada estranho. Mesmo assim, pessoas nos comentários disseram que o homem parecia pálido, sugerindo que poderia ser um vampiro. Vampiros são considerados criaturas místicas, embora algumas pessoas acreditem que eles realmente existam, já que há muitas histórias sobre esses seres que bebem sangue. Não sei se a pessoa no vídeo é um vampiro, mas ainda é estranho que nenhum reflexo apareça no espelho. Claro, poderia ser uma ilusão de ótica, ou talvez o vídeo tenha sido editado. Nas lendas, vampiros não aparecem em espelhos porque não teriam reflexo, como se a luz atravessasse seus corpos. Número 21. As Pedras Guia da Geórgia. As Pedras Guia da Geórgia eram um monumento de granito localizado no condado de Elbert, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Elas ficaram famosas por causa de suas mensagens misteriosas. O monumento acabou erguido em 1980 e consistia em 4 enormes pedras verticais, cada uma pesando mais de 20 toneladas. Mensagens gravadas em vários idiomas apareciam nas pedras. O local também era cercado por placas de granito, organizadas em um padrão circular. As inscrições estavam em 10 idiomas diferentes, incluindo árabe, chinês, inglês, hebraico, hindi, russo, espanhol e suahili. Elas traziam uma lista de orientações descritas como diretrizes para a humanidade, incluindo manter a população mundial em 500 milhões de pessoas e promover equilíbrio entre natureza e tecnologia. O monumento acabou associado a várias teorias da conspiração. Algumas pessoas diziam que ele seria um manifesto de um grupo secreto de elites. No entanto, a origem das Pedras Guia da Geórgia permaneceu misteriosa, já que a identidade de quem mandou construí-las nunca teve revelação pública. Em julho de 2022, uma das pedras acabou destruída por uma explosão, reacendendo o debate sobre o futuro do monumento e seu possível significado. Número 22. Galinhas caindo do céu. Em um evento bizarro, surgiu um vídeo mostrando galinhas caindo do céu em uma rua tranquila de uma cidade desconhecida. A cena gerou uma onda de teorias sobre como essas criaturas acabaram despencando no asfalto. Uma explicação possível seria um fenômeno meteorológico incomum. Assim como peixes e rãs já tiveram relatos de queda do céu durante tempestades, uma corrente de ar forte ou um tornado poderia ter puxado galinhas de uma granja ou de algum negócio avícola próximo. Essas condições climáticas podem criar ventos poderosos, capazes de transportar animais leves por distâncias consideráveis antes que eles caiam. Outra teoria sugere que o incidente poderia ter sido resultado de uma brincadeira ou truque incomum, com as galinhas sendo jogadas de cima. Em uma época em que as redes sociais vivem de conteúdo viral, não é tão absurdo imaginar alguém organizando uma chuva de galinhas como golpe publicitário. Isso poderia envolver drones ou outros dispositivos para soltar os animais de certa altura. Também existe a possibilidade de um acidente, em que um veículo em uma estrada elevada ou em uma ponte tenha feito as galinhas caírem. Número 24. A criatura mexendo no lixo. Este próximo clipe parece uma manhã comum. O amanhecer, o bairro silencioso, tudo aparentemente normal. Até que você vê aquela coisa agachada perto das lixeiras. No começo, talvez pareça uma pessoa inclinada. Mas então você percebe que os braços são longos demais. A coluna está arqueada em uma curva estranha, quase animalesca. E o movimento é brusco, estranho e nada parecido com o de um ser humano. A criatura revira o lixo como se estivesse confortável estando ali em plena luz do dia. Ela parece ousada, quase como se não esperasse que alguém a estivesse observando.
A maneira como vira a cabeça perto do chão faz com que pareça um híbrido entre um humano e alguma coisa que rasteja. O fato de o vídeo ter sido gravado de longe deixa tudo ainda mais inquietante, porque dá para imaginar a pessoa filmando em silêncio, sem saber se deveria gritar, se esconder ou apenas continuar observando. Número 25. O ciclista que aparece do nada. Durante séculos, histórias foram contadas sobre a possibilidade de teletransporte. Alguns cientistas dizem que o teletransporte é possível, mas apenas no mundo da mecânica quântica. Ainda não há comprovação científica de que algo assim possa acontecer com seres humanos. Mas, se acreditarmos no próximo vídeo vindo da Rússia, vemos um ciclista aparentemente surgindo do nada. Um homem conversava com alguém que tocava acordeão enquanto seu amigo filmava. De repente, um ciclista parece se teletransportar atrás do homem e então se afasta pedalando. O estranho é que o próprio cinegrafista pergunta de onde o homem da bicicleta veio. Desde então, muita gente na internet debate como aquilo poderia ter acontecido. Alguns acreditam que o ciclista era um viajante do tempo. Outros pensam que tudo não passou de um truque de câmera. De qualquer forma, continua sendo um mistério. O que você acha? Número 26. O sinal WOW. O sinal WOW era um forte sinal de rádio detectado por um radiotelescópio chamado Big Ear, localizado na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O telescópio fazia parte de um programa de pesquisa criado para detectar possíveis sinais de civilizações extraterrestres. Jerry Eman, voluntário do programa, encontrou o sinal ao revisar os dados do telescópio em 15 de agosto de 1977. O sinal durou cerca de 72 segundos e parecia vir da direção da constelação de Sagitário. A intensidade e a frequência sugeriam que ele poderia ter origem extraterrestre, o que levou Jerry a escrever WOW no documento que estava analisando. Apesar de várias tentativas posteriores de detectar o sinal novamente, ele nunca se repetiu e os cientistas nunca conseguiram determinar sua origem. Muitas hipóteses foram propostas, incluindo um surto de ruído cósmico ou uma erupção de uma estrela próxima. Outros sugerem que poderia ser uma evidência de seres extraterrestres tentando se comunicar conosco. Número 27. O bloco cheio de sapos. À primeira vista, parece que alguém encontrou na Terra um estranho muro de rostos, conchas ou criaturas. Mas não. Quando olhamos com mais atenção, percebemos que esse bloco bizarro é, na verdade, um grupo de sapos tão apertados uns contra os outros que parecem formar um único organismo sólido. Isso não é computação gráfica e nem um objeto falso. O que vemos é uma estratégia natural de sobrevivência, conhecida como hibernação comunal. Nesse comportamento, rãs ou sapos se escondem sob a terra e se comprimem em espaços apertados para se proteger do frio intenso e da desidratação. O que torna esse clipe tão impressionante é a quantidade de animais. Dezenas, talvez centenas, estão grudados uns nos outros, como um quebra-cabeça vivo, selado dentro da terra. Número 28. O Passo de Jianmenguan. O Passo de Jianmenguan é uma importante passagem montanhosa na província de Sichuan, na China, localizada no sudoeste da cidade de Guangyuan. Esse local é conhecido por sua importância histórica e cultural, tendo servido como fortaleza vital e barreira protetora para a região durante várias dinastias. O passo possui raízes profundas na história chinesa, especialmente em relação ao período dos Três Reinos. Muitas vezes, é considerado um ponto militar estratégico por causa do terreno desafiador e de seu papel no controle do acesso a Sichuan. O local também é celebrado por sua ligação com a cultura da antiga estrada de Shu e com a cultura militar, o que o torna um ponto rico para a exploração histórica e turismo. A geografia do passo é extremamente íngreme e rochosa, alimentando a ideia de que seria quase impossível atravessá-lo ou conquistá-lo. Esse terreno intimidador historicamente desencorajou invasões e contribuiu para sua reputação defensiva. Mas há outro detalhe: o folclore local é cheio de histórias sobre eventos sobrenaturais e feitos heróicos ligados à passagem. Relatos de aparições fantasmagóricas e batalhas lendárias fazem o lugar parecer quase surreal. Número 29. As paleotocas brasileiras. Esses túneis impressionantes, conhecidos como paleotocas, podem atingir até 610 metros de comprimento e mais de 1,80 m de altura. Mas o que exatamente é uma paleotoca? Ela é definida como um abrigo escavado por uma criatura extinta da era pré-histórica. Hoje,
Acredita-se que os túneis brasileiros tenham sido feitos por preguiças gigantes e tatus gigantes, que habitaram a região no passado. O professor Heinrich Frank, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, documentou cuidadosamente mais de 15 dessas estruturas. Um túnel no sul do Brasil chegou a ser associado a rumores de tesouros religiosos. Com quase 2 metros de altura, quase 2 metros de largura e cerca de 15 metros de comprimento, ele passava por baixo da casa de um agricultor. As únicas pistas de que não se tratava de câmaras antigas feitas por humanos eram as profundas marcas de garras não humanas nas paredes. Os principais candidatos à autoria dessas escavações são grandes animais extintos, como preguiças gigantes e tatus gigantes, que caminharam pela Terra há mais de 10 mil anos. Alguns desses animais podiam chegar a vários metros de comprimento. Eles se locomoviam principalmente sobre 4 patas, embora estudos sugiram que certos indivíduos talvez conseguissem se apoiar sobre 2. Ao lado deles, uma grande variedade de espécies de preguiças habitou as Américas por milhões de anos, coexistindo com tatus gigantes. Número 30. Pessoas desaparecendo em locais públicos. Este próximo segmento parece ter saído diretamente de um filme de terror de ficção científica. Não estamos falando de fantasmas, criaturas ou sombras, mas de pessoas comuns vivendo suas rotinas pouco antes de aparentemente desaparecerem no ar. No primeiro clipe, uma mulher caminha pela entrada de um aeroporto. Nada parece estranho. Nenhum comportamento suspeito, nenhum movimento incomum. Mas, ao cruzar uma área do chão, ela simplesmente não está mais ali. Em outro caso, uma pessoa também desaparece dentro de um aeroporto. Um viajante para por um instante para ajustar a mochila e, em um piscar de olhos, o espaço onde ele estava fica vazio. Por último, há o caso de um pregador que desaparece diante de um pequeno grupo enquanto realiza um sermão. Todos os vídeos têm algo em comum. As reações ao redor parecem reais. Número 31. A estátua de Ganesha bebendo leite. O dia 21 de setembro de 1995 marcou a Índia, especialmente no templo Sri Durga Vishnu, em Nova Delhi. Naquele dia, fiéis disseram ter testemunhado um milagre envolvendo a estátua de Ganesha. Um homem local acordou o sacerdote do templo cedo pela manhã para informar que a imagem de Ganesha estava bebendo leite. Ganesha é um deus hindu geralmente reconhecido por sua cabeça de elefante. Ele é venerado como deus do intelecto e da sabedoria, além de patrono das artes e das ciências. Testemunhas disseram que colocavam uma colher de leite sob a tromba da estátua, e de maneira impressionante, o leite desaparecia, como se Ganesha estivesse sugando tudo. Depois disso, muitos fiéis correram ao templo para também oferecer leite. O fenômeno causou até aumento no preço do leite, já que muita gente começou a comprar grandes quantidades. Seria realmente um milagre? Cientistas não acreditam nessa explicação e sugerem que poderia haver uma pequena fenda ou efeito físico fazendo o líquido escorrer. O que você acha? Número 32. O suposto estegossauro em Angkor Wat. Segundo a ciência, dinossauros e seres humanos estão separados por milhões de anos. Mas, se acreditarmos neste relevo antigo, talvez dinossauros e humanos tenham coexistido. A história do suposto estegossauro de Angkor Wat envolve um pesquisador francês que teria observado uma gravação nas paredes do antigo templo de Angkor Wat, no Camboja. A imagem parecia representar um animal com placas nas costas, lembrando muito um estegossauro. A parte mais estranha é que não há registro de fósseis de estegossauros encontrados na região de Angkor Wat, ou, de forma geral, no Sudeste Asiático. O estegossauro era um dinossauro herbívoro que viveu no período Jurássico tardio, há cerca de 155 a 150 milhões de anos. Já a civilização Khmer, responsável pela construção do templo de Angkor Wat, floresceu milhares de anos depois. Então, como essas pessoas teriam retratado com tanta precisão uma criatura parecida com um estegossauro? Isso significa que os dinossauros tiveram extinção muito mais tarde e chegaram a viver ao lado dos humanos? Ou talvez os antigos tenham encontrado fósseis e baseado o desenho neles? Conte sua opinião nos comentários. Número 33. A figura alienígena na porta. O primeiro sinal de que algo está errado é quando o bebê acorda e começa a reclamar sem motivo aparente, como se estivesse com medo de alguma coisa, e não apenas precisando de atenção. Ao mesmo tempo, a mãe recebe uma notificação da câmera de segurança, exatamente no ponto para onde o bebê não conseguia parar de olhar. Observe o lado direito.
Uma figura pálida, com aparência alienígena, se aproxima da porta, para por um instante e encara de forma assustadora a mãe e o bebê. Depois, a mãe contou que pensou ser o marido tentando assustá-la com uma máscara. Porém, o marido só retornou para casa às 3 da madrugada. Número 34. A menina sugada por um portal. Em um dia aparentemente normal, uma câmera de segurança mostrou uma menina parada em uma rua movimentada, esperando para atravessar. Enquanto ela estava ali, aparentemente perdida em seus pensamentos, algo inesperado aconteceu e deixou os espectadores incrédulos. Do nada, um portal brilhante se materializou diante dela, pulsando com uma luz de outro mundo. O ar ao redor parecia crepitar com energia, criando uma atmosfera assustadora. Assim que a menina percebeu o fenômeno estranho, acabou puxada bruscamente para dentro do portal por uma força impressionante, como se houvesse uma forte atração gravitacional. No entanto, analisando com mais cuidado, havia algo incomum no comportamento da menina pouco antes de o portal se abrir. Suas mãos faziam uma série de gestos estranhos e deliberados, quase como se ela estivesse lançando um feitiço ou invocando o próprio portal. Isso levanta uma pergunta inquietante. Ela entrou voluntariamente ou acabou arrastada contra a própria vontade? Enquanto a gravação continua, a menina desaparece no vórtice giratório sem deixar qualquer rastro. A rua volta ao movimento normal, com pedestres aparentemente alheios ao evento sobrenatural que acabara de acontecer. Esse incidente misterioso levanta perguntas profundas sobre a natureza do portal e suas possíveis implicações. Número 35. O navio fantasma no Lago Superior. Em outubro de 2018, um avistamento misterioso acabou capturado no Lago Superior, em Michigan, nos Estados Unidos. As imagens gravadas por um cinegrafista local chamado Jason Esselin inicialmente focavam em um arco-íris, mas acabaram revelando algo que parecia ser um barco fantasma brilhante. O episódio aconteceu perto da costa rochosa do Presque Isle Park, em Marquette, Michigan. Jason estava filmando um vídeo musical na área e decidiu fazer uma pausa para aproveitar o pôr do sol com sua equipe, quando todos testemunharam o estranho fenômeno. A embarcação fantasmagórica pareceu balançar nas águas agitadas por quase meia hora antes de desaparecer de repente. Avistamentos de barcos fantasmas não são tão incomuns na região, considerando que existem mais de 6.000 naufrágios conhecidos nos Grandes Lagos. A rica história marítima da área e a natureza perigosa dos Grandes Lagos contribuíram para inúmeras lendas e relatos de encontros assustadores. Um pesquisador chamado Bruce Lynn reconheceu que, se um barco fantasma fosse visto em algum lugar, essa região seria uma candidata bastante provável. Número 36. A mulher que se transforma em cachorro. Este próximo clipe é uma das coisas mais estranhas já captadas por uma câmera de corredor, porque começa de forma normal e depois sai completamente do controle. Uma mulher caminha por um corredor acarpetado de hotel quando, de repente, escorrega. Ela cai no chão, mas no instante em que seu corpo toca o piso, tudo muda. Seus membros parecem se dobrar sobre si mesmos em ângulos impossíveis. O tronco parece encolher e, antes que possamos entender o que está acontecendo, toda a silhueta começa a se deformar, como se o corpo falhasse no meio da queda. Em menos de um segundo, a forma no chão já não parece humana. Ela se parece com um cachorro preto de tamanho real. Número 37. A pasta que muda de cor. O próximo vídeo vem do canal de notícias Sky News. Quando o clipe apareceu publicado no YouTube, os espectadores rapidamente perceberam algo que não parecia certo. O chanceler britânico sai de um prédio com uma pasta vermelha debaixo do braço. No entanto, quando a câmera o acompanha, algo inexplicável acontece. Ele passa ao lado de um carro e a pasta muda de vermelho para verde. Muitas pessoas chamaram o acontecimento de falha na Matrix. Uma falha na Matrix seria um evento que só poderia acontecer se estivéssemos vivendo dentro de uma simulação. Nesse caso, a mudança repentina de cor da pasta pareceria não ter uma explicação lógica. Algumas pessoas acreditam que o vídeo recebeu edição deliberada pelo próprio canal de notícias, embora não esteja claro por que fariam isso. Também poderia ser uma ilusão ótica causada pela câmera. De qualquer forma, o evento continua misterioso. O que você acha que fez a pasta mudar de cor? Escreva nos comentários e talvez possamos resolver esse mistério. Número 38. A reencarnação de Shanti Devi. Uma das histórias de reencarnação mais famosas de todos os tempos é a de Shanti Devi.
Em sua suposta vida passada, Shanti teria sido uma mulher chamada Lugdi Devi, que vivia na cidade indiana de Mathura, e teria morrido em 1925. Ainda muito jovem, Shanti começou a falar sobre sua vida anterior e ofereceu descrições detalhadas da família, da casa e da rotina de Lugdi Devi. Suas afirmações chamaram muita atenção e acabaram chegando ao líder espiritual indiano Mahatma Gandhi, que ficou impressionado com os detalhes da história. Segundo relatos, ela descreveu a planta da casa de Lugdi Devi, móveis específicos e até os nomes de alguns parentes e amigos. Muitos desses detalhes teriam sido verificados por investigadores que viajaram até Mathura e confirmaram pessoas e lugares mencionados por Shanti. Além dos detalhes da vida de Lugdi Devi, Shanti também descreveu suas próprias experiências de morte e renascimento, afirmando ter deixado seu corpo antigo e entrado em um novo. Número 39. O suposto alienígena olhando para a câmera. Este próximo clipe é o tipo de gravação que pode iniciar teorias inteiras na internet da noite para o dia. O título afirma que mostra um alienígena capturado em câmera, mas analisaremos o que realmente aparece. O vídeo é escuro, granulado e parcialmente bloqueado, o que cria aquela sensação desconfortável de que algo está escondido. Mas concentre-se na silhueta. Há uma figura pálida e arredondada, com o que parece ser uma cabeça grande e olhos grandes e reflexivos. A aparência lembra o clássico alienígena cinza, embora o movimento pareça estranhamente natural. O que torna esse clipe interessante é que a figura capturada pela câmera está próxima da lente. Ainda assim, o momento, a iluminação e aquele rosto estranho olhando diretamente para a câmera fazem deste um daqueles vídeos que deixam o cérebro discutindo consigo mesmo. Quais foram as coisas mais misteriosas que você já presenciou? Conte para nós nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Para assistir a mais vídeos do canal, clique em um dos que aparecem na tela ou visite o canal. Obrigado por assistir e até a próxima!